Bom dia. Hoje nós vamos estar em encerramento, então, o nosso projeto do Juntos pelo Enem. Então, vamos fazer a correção das questões do simulado de terça-feira. Então, vamos lá. Vamos abrir as questões. Vamos lá. Abrindo. Aqui. Então, vamos lá. Então, assim, ó, o mais importante de tudo, sempre a leitura e a interpretação das questões. Então, olha assim, ó, primeira questão eu tenho. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentro e apaga assim que a pessoa se retira de cada cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts por minuto, em função do tempo T, em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas. Então, assim, ó, nós temos 2 imagens e nós vamos focar nessas 2 imagens para a resolução desse exercício. Então, primeira coisa, nós vamos para o gráfico de cima e depois nós vamos para a planta baixa. Então, a primeira coisa que eu vou analisar ali, deixa eu pegar a caneta, são que assim eu tenho os tempos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Analisando esses tempos, eu tenho que do 20 para o 35 aumenta 15, do 35 para o 40 aumenta 5, do 40 para o 55 aumenta 15, do 55 para o 75, 20, 75 para o 85, 10, 85 para o 105, 20, 105 para o 20, 120, né? Eu tenho mais 15. Então, eu vou anotar esses tempos e essa variação, né, de watts para a gente analisar aonde ele estava localizado. Então, vou anotar aqui do lado. Deixa eu arrumar aqui. Então, eu tenho, no primeiro minuto, ele estava com 20 watts. No segundo minuto, de 20 foi para 5 watts. 5 watts, 15 watts. Terceiro minuto, ele foi quantos? 5 watts. Ó, 35 para 40, 5. Quarto minuto. Né? No quarto minuto, mais 15. Ó, 40 para 55, 15. 5 minutos. De 55 para 75, 20. 6 minutos. Daí, dos 6 minutos, eu vou para 10. 75 para 85, 10. 7 minutos. Daí, 85 para 105, eu passo para 20. E 8 minutos. Lá no final, eu vou de 105 para 120, 15.
Agora, sabendo quantos watts eu tenho, eu vou analisar aqui na minha planta baixa para saber onde ele estava localizado. Olha aqui, ó, 20 watts, ele está na sala, então é 1. 15 está na suíte. 5 está no banheiro. Né? Depois ele está 15. 15 ele voltou para a suíte. 20 ele foi para a sala, que é 1. 10 ele foi para a cozinha, que é 6. 20 foi para a sala, que é 1. E 15 voltou para a suíte, que é 4. Então, deu uma sequência de 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1 e 4. Aqui não está aparecendo agora. Vamos baixar ali para ver. Mas essa é a alternativa de letra A. 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1 e 4. Alternativa A. Né? O mais difícil era analisar o primeiro gráfico. Então, agora vamos para a questão 2. Questão 2. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, tem de 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida com 80% de sua capacidade. Então, primeira coisa, eu preciso saber, tá? Qual é o volume de 80%? O que eu sei? Deixa eu pegar a caneta aqui. Que esse volume aqui de 0,3 é o 100%, né? Quanto que eu tenho em 80%? Eu faço 0,3 vezes 80 dividido por 100, eu vou ter quanto? 0,24 metros cúbicos. Em outras situações, em outros exercícios que nós já fizemos, né? Nessas aulas que nós estamos revisando no Enem, nós já vimos que 1 metro cúbico equivale a quantos litros? 1 metro cúbico são 1.000 litros. Se nós temos 0,24 metros cúbicos, quantos litros eu tenho? Então, é só fazer 0,24 vezes 1.000. Isso aqui vai dar 240 litros. Só que a pergunta é, para esse banho, o número mínimo de embalagens. Eu sei que rende 2,7 litros cada embalagem. Então, eu só vou fazer 240 dividido por 2,7. Aqui vai me dar 8,8 embalagens. Só que como são um número de embalagens, eu preciso de um número inteiro. Então, vão ser quantas embalagens? 9 embalagens. Então, são 9 embalagens. Vamos para a próxima questão. Questão 3. A questão 3 é uma questão de geografia, tá? Uma que a gente precisa, tem essa parte matemática,
de escala, a gente precisa saber o que é escala, o que significa 1 para 500. Então, olha assim, um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala de 1 para 500, sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura. Então, ali eu tenho as medidas, né, das casas, dos prédios, das ruas, mas o aluno não colocou a medida da ponte. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte, mas foi informado por ele que ela media 73 metros. O valor a ser colocado na planta em centímetros, referente ao comprimento da ponte, deve ser. Então, aqui assim, ó, primeira coisa, eu tenho que passar essa medida real para a medida em escala. Então, eu tenho que dividir 73 por 500. Deixa eu pegar a caneta. Esse 73 divido por 500, que vai me dar, né, um valor de 0,146 metros. Mas o exercício pede em centímetros. Eu sei que 1 metro são 100 centímetros. Se eu tenho 0,146 metros, quantos centímetros eu tenho? Então, é só fazer 0,146 vezes 100, que vai dar 14,6 centímetros. Então, o mais difícil aqui era saber escala, né? Então, aqui eu tenho 14,6. 14,6 centímetros. A questão 4. Vamos apagar primeiro aqui. A questão 4, eu tenho a análise, né, de um gráfico. Então, vamos analisar aqui o gráfico. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo dedicados às atividades contados em minutos. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior número de quilocalorias por minutos? Então, assim, ó, eu vou ter que primeiro analisar o gráfico, o que está acontecendo, para depois ver qual é que proporciona o maior consumo. Então, vamos dar uma analisada aqui no gráfico. Primeiro, eu não posso só olhar e ver qual é a maior quantidade de quilocaloria, porque lá fala a quantidade de quilocaloria por minuto. Então, eu tenho que analisar a quantidade de quilocaloria, de calor gasto, por tempo. Então, eu tenho que fazer a conta de a quantidade de calor pelo tempo. Então, isso aqui é uma fração, uma divisão. Então, eu vou ter que dividir 20 por 10 na atividade 1, 100 por 15 na 2, 120 por 20 na 3, para depois ver os valores. Então, é isso que nós vamos fazer inicialmente. Olha aqui, na primeira. Então, na primeira, eu tenho, ó, 20 dividido por 10. Que dá 2.
quilocaloria por minuto. Na 2, eu tenho lá, ó, 100 por 15. 100 por 15, 6,66. Na terceira, vou fazer aqui em cima. Na terceira, eu tenho 120 por 20. Vai dar 6. Na quarta, eu tenho 100 por 25. Dá 4. E na quinta eu tenho 80 por 30. Que dá 2,66. Se a pergunta é qual é o maior consumo, qual é o maior valor aqui? Eu tenho 2, 2,66, 6, 4 e 6,66. O maior consumo é o 6,66. Então, é o exercício 2. Aqui, ó, o exercício 2 é o de maior consumo. Então, analisando, o que está acontecendo é o 2. Então, cuidem que é quilocaloria por tempo. Então, é esse aqui. Tá? Não é só as calorias. Vamos para a próxima questão, a 5. A questão 5 é bem simples, ela pode ser usada só a lógica, tá? Para pintar um automóvel cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer o serviço terá, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco. O tom azul representa 40% dessa mistura. Sabendo-se ainda que a oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já possui em seus estoques 6 litros da tinta de tom branco, que serão totalmente utilizados na referida composição. A quantidade em litro de tinta de tom azul que a oficina deverá adquirir para compor essa mistura, sem que haja sobras, é... Então, aqui assim, ó, primeira coisa, quando eu falo em porcentagem, eu falo sempre em relação a 100%. Se eu tenho 40% de uma certa quantidade, ó, tem 40% do tom azul. 40% de azul. Então, quer dizer que para completar os 100, eu preciso de 60% do branco. Qual é a outra informação que eu tenho? Que eu tenho 6 latas de branco. Consequentemente, sem fazer cálculo nenhum, já é lógico que eu vou ter que ter 6 latas de azul, né? Então, já está aqui a minha resposta, ó, 6 latas de azul. Ah, mas eu não sei, não tenho certeza, vou ter que fazer conta. Se eu vou ter que fazer conta, então eu faço a regrinha de 3, ó. 60% de branco são 6 latas. 40%, né, de azul, quantas latas são? 40 vezes 6, dividido por 60, vai dar 4 latas de azul. Né? Então, aqui a minha resposta é 4. Então, essa é uma das questões de lógica. Então, às vezes, tem umas questões que exigem um pouco mais, vocês podem ficar um pouquinho mais de tempo numa questão que exige um pouco mais,
Porque tem questões que não exigem tanto, certo? Então, vamos lá. Vamos para 6. A 6 também é uma questão simples, que exige interpretação. Ó, a interpretação é o que a gente precisa focar muito. Ó, o slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida. E o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia. Nos anos que se seguiram, as mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Ali eu tenho uma tabela, e daí vem uma afirmativa embaixo. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observadas de 2014 para 2015. Então, essa afirmativa diz que continua, tá, nessa mesma redução de 2014 a 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados pela rodovia em 2018 foi. Então, se vai continuar na mesma sequência, então, de 2000 a 2015, quanto que reduziu? Vamos ver. O que eu tenho? Em 2014, eram 900. Menos os 850 de 2015, reduziu 50. Então, eu tenho em 2016, 2017, 2018, que é o que ele está perguntando. Se está reduzindo, então passou de 850 para 800, reduziu para 750 e para 700. Então, em 2018, passa... 2018 faltou um zero. Passou a ser 700. Então, em 2018, passou a ser 700. Então, a resposta é a letra D. Então, é que assim, ó, a resposta, né, toda a dica dessa questão estava nessa afirmativa abaixo da tabela. Então, vamos para a próxima, questão 7. Ó, uma locadora possui disponíveis 120 veículos de categoria que um cliente pretende locar. Desses, 20% são de cor branca. 40% são de cor cinza. 16 são de cor vermelha e o restante de outras cores. O cliente não gosta da cor vermelha e fica contente com qualquer outra cor, mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor do cliente, disponibilizando aleatoriamente qual é a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo. Então, isso aqui é uma questão de probabilidade. Então, aqui assim, ó, lembrando que probabilidade, eu preciso saber o quê? Os casos que a gente quer, né? O valor total de possibilidades. O valor total de possibilidades é esse 120 aqui. E o que ele quer é a quantidade, qualquer cor menos o vermelho. Então, vamos ver aqui, ó. O que eu sei? Que eu tenho 16 veículos que são vermelhos. Está aqui, ó. 16
vermelhos, um total de 120. Então, eu tenho 120, se eu tirar o 16, eu vou ficar com 104 de qualquer cor. Então, a probabilidade é o quê? Ele quer o quê? Qualquer cor menos vermelho. E probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, olha assim, eu disponibilizando aleatoriamente qual é a probabilidade de o cliente ficar contente. Dele ficar contente, são 104 possibilidades de 120, que é a letra D, que não está aparecendo agora aqui, né? Vamos ver, está lá em cima. Que é essa alternativa aqui, ó. 104 de 120. São 104 veículos de 120, que é o total de veículos. A número 8 também é uma de probabilidade, só que aqui já está dando uma formulazinha pronta, então tem uma equação para resolver. Um curso preparatório oferece aulas de 8 disciplinas distintas. O aluno, ao se matricular, escolhe de 3 a 8 disciplinas para cursar. O preço P, em reais, da mensalidade é calculado pela fórmula, então ali tem uma fórmula, onde N é o número de disciplinas escolhidas pelo aluno. Alex deseja matricular seu filho Júlio e, consultando seu orçamento familiar mensal, avaliou que poderia pagar uma mensalidade de, no máximo, 720. O número máximo de disciplinas que Júlio poderá escolher ao se matricular nesse curso, sem estourar o orçamento familiar, é igual a... Então, tem que saber o número máximo de disciplinas que o Júlio vai poder se matricular. Então, o que eu sei? Duas informações importantes aqui. Primeiro, 720 é o preço. E N é o número de disciplinas, que é o que eu estou procurando, né? Máximo que ele vai poder se matricular. Então, eu vou fazer a continha aqui, ó. Eu tenho a fórmula, que é o 980 menos 1.680, o N, que é o número de disciplinas. O que eu sei? Eu vou colocar uma desigualdade, porque é o número máximo, né, de disciplinas que ele pode se matricular, e o valor que a família pode pagar, o valor máximo é de 720. Esse valor aqui, ó, tem que ser menor, né, do que 720. Então, vamos resolver aqui, ó. Esse 980 passa para o outro lado, diminuindo, né? Então, é 1.680 sobre N, menor que 720 menos 980. Aqui vai ficar menos 1.680 sobre N, menor que menos 260. Agora aqui, esse N eu vou passar para o outro lado, mas como essa equação, uma desigualdade está em função de N, a desigualdade também vira. Então, é menos 1.680 menos 260N. Agora, o menos 260 multiplicando passa dividindo. E o valor, aqui eu mudei aqui. Eu nunca mudo mais aqui. O valor de N vai ser quanto? O valor vai ser menor que... N tem que ser menor que 6,46.
Se N for maior que 6,46, vai extrapolar o orçamento da família. Então, vamos para a próxima. Já estamos quase acabando nossa correção. Essa questão aqui é muito, muito simples, tá? Ela é basicamente só interpretação. Ó, existe uma cartilagem entre os ossos que vai crescendo e se calcificando desde a infância até a fase adulta. No fim da puberdade, os hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, fazem com que essas extremidades ósseas epífises se fechem e o crescimento seja interrompido. Assim, quanto maior a área não calcificada entre os ossos, mais a criança poderá crescer ainda. A expectativa é que durante os 4 ou 5 anos da puberdade, um garoto ganhe de 27 a 30 centímetros. De acordo com essas informações, um garoto que inicia a puberdade com 1,45 metros de altura poderá chegar ao... Então, deixa eu pegar aqui assim, caneta. O que acontece? O garoto ganha no máximo 30 centímetros ao chegar à puberdade. Ele tem 1,45. Qual é a altura máxima que ele pode chegar? Ele pode chegar, ele vai ganhar no máximo mais 30 centímetros. E ele já tem 1,45. Se ele já tem 1,45, vai ganhar mais, no máximo, que é mais 30 centímetros, ele vai chegar no máximo... a caneta estava aqui. Não estou escrevendo. Só encostei. E deu tilt aqui. Espera aí. Deixa eu apagar, porque a minha caneta deu doida aqui. Vou escrever de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Sei, tá só encostando. Então, assim, ó, vou só falar agora. Deu uma doida na caneta. Então, assim, ó, 1,45 mais 0,30 vai dar 1,75. E vamos para outra questão, então. A caneta ficou sensível. Ó, a raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina. Prevenindo a raiva humana, o gráfico mostra a cobertura porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a vacinação na cobertura de a variação na cobertura de vacinação na campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Então, é que assim, ó, uma coisa muito importante, forma linear. Linear é constante. Então, eu preciso analisar essa etapa aqui. Ali diz, qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Como é linear, vamos ver se agora a caneta... Como é linear, eu quero saber aqui em 2014, o que eu faço? De 67% a 59%, menos 59%, deu 8%. Como é linear, de 2013 a 2015, 2014 é a metade. Então, em 2014, eu tenho que ter tido 4%.
Então, eu vou fazer 67 menos 4, eu tenho 63%. Então, a minha resposta aqui é 63%. O grande problema dessa questão aqui é saber o que é linear, tá? Eu preciso saber o que é linear. Porque se eu não sei o que é linear, eu não consigo resolver essa questão, tá certo? Então, encerramos aqui essa primeira parte. O mais importante que nós estudamos aqui é a matemática básica e a parte de probabilidade, tá? Sem esquecer que a interpretação é a chave do Enem. Então, até mais e voltaremos. Beijos.